Tem dia que demora. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 3 na Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 12 de novembro de 2020, falando na modalidade remota com os alunos por conta da pandemia do coronavírus, que ainda tem nos impedido de ter os encontros pessoais, mas nunca foi impedimento para a gente dar continuidade no conteúdo. Sobre o nosso encontro, conforme antecipadamente comunicado a todos os presentes, ele está sendo inteiramente gravado e posteriormente eu estarei liberando para os meus alunos da ProMinas, através de um estudo dirigido não avaliativo lá no nosso pincel atômico. E também para os meus alunos da ProMinas e para todos os meus alunos, também vai estar disponível no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira. Então, no que diz respeito a esse encontro, logo vocês terão acesso em outras plataformas também. Sobre o encontro de hoje, em especial para os alunos da ProMinas, já tem material disponibilizado lá no pincel atômico para vocês. Quem ainda não deu uma olhada, olhem lá. Sempre minha grande amiga, a Maria Tereza, eu vejo que no começo da aula está grampeando, está imprimindo. É bom para quem gosta de fazer observação, porque já tem os textos lá, facilita. É isso mesmo, por isso eu tento deixar com maior antecedência, para vocês se programarem, se organizarem, caso venha a ser do interesse, para imprimir, para dar uma lida. Quem ainda não teve oportunidade de fazer isso, já está lá disponibilizado, depois para ler, ajuda a absorver, principalmente por se tratar em especial da letra da lei, é o que eu sempre falo, quanto mais contato com a letra da lei, melhor. Isso facilita bastante. Até porque vocês sabem que nas provas minhas eu tenho uma pegada muito voltada como em concursos públicos e a própria prova da Ordem dos Advogados, que dá uma atenção especial para a lei, além das questões, por óbvio, de jurisprudência e doutrina, mas a atenção maior é no texto legal, tá bom? É o que eu sempre falo com os alunos. Existe uma média de 84% a 86% das questões de concurso público são letra da lei. O senhor sabia disso? Acho que eu já falei isso com vocês, não já? Isso é quase 8 para 9 questões por prova a cada 10 da letra da lei. Então, tem que se ambientar. Vamos, então, seguir, porque hoje o nosso bate-papo é para começar a falar sobre defesa. Primeira observação, vocês já estão fazendo o TCT-10, né, gente? Vocês já deram uma estudada lá, viram que tem diferença entre impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução, né? Algumas diferenças que vocês estão lá analisando. Hoje, a nossa análise vai ser mais detalhada na impugnação ao cumprimento de sentença. Deixa eu até colocar aqui. Cumprimento de sentença. Só para a gente não se perder. Impugnação ao cumprimento de sentença. E vamos lá para a gente entender. Rápido. Execução, assim como o cumprimento de sentença, nós vimos até agora que realmente é uma ação muito forte. Concordam comigo? Vocês lembram que nos últimos encontros, por exemplo, a gente falou sobre penhora, avaliação, adjudicação e alienação. Vocês lembram disso? Falamos ao ponto de, por exemplo, o Juliano ter um carro e ir lá pegar o carro e vender o carro do Juliano. Ou então, vamos imaginar que o Leandro tem um imóvel que ele aluga, eu vou lá, pego aquele imóvel e eu, como exequente, falo, eu quero ficar com o imóvel. Então, o Estado, ele faz isso à força. Nós notamos, ao longo de toda a caminhada, do próprio semestre como um todo, que a preocupação na execução e no cumprimento de sentença é qual? Qual que é o grande objetivo? Satisfazer alguma obrigação que é devida ao exequente e que não foi cumprida voluntariamente pelo executado. Então, a estrutura do processo de execução e do cumprimento de sentença é organizada para chegar e conseguir satisfazer uma eventual obrigação que não foi cumprida voluntariamente.
Por isso que as preocupações são, a grande maioria, de como eu vou fazer para satisfazer aquela obrigação. Seja aquela obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, ou a obrigação de quantia certa, como tratamos nos últimos encontros. Em relação a isso, nós temos que deixar claro que existem partes que são diferentes dentro do processo de execução e dentro do processo de cumprimento de sentença. E aí a pergunta que sempre é dita é que, dentro de um cumprimento de sentença, dentro de uma execução, teria algum tipo de mecanismo para eventualmente tentar se defender? Existe a possibilidade de querer questionar esse processo? E aí, na questão do cumprimento de sentença, o executado, ele tem um mecanismo, sim, de defesa. Esse mecanismo é chamado impugnação ao cumprimento de sentença. E vai lá estar no artigo 525 do CPC. Eu coloquei até o caput já para vocês aí no nosso chat do 525. E o que fala lá no 525? Fala assim: transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Quando falamos aqui, lá do artigo 525, já vem remetendo a um outro artigo, o 523. O 523 é lá do cumprimento de sentença, o primeiro bate-papo que vem falar do cumprimento de sentença, e lá fala que o executado ele vai ser intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custo, se houver. Então, o executado ele vai ter 15 dias para vir aqui efetuar o pagamento do débito quando existir já o cumprimento de sentença. Então, essa é uma grande diferença que tem entre o cumprimento de sentença e a execução. Como que é a caminhada de defesa do executado. Aqui se dá primeiro 15 dias para tentar pagar, e se não pagar, aí começa a contar um prazo de 15 dias para, eventualmente, o executado vir a se defender. No que diz respeito a esse artigo, é importante vocês grifarem o prazo de 15 dias para fazer a impugnação. Tá bom? Por que isso é importante? Porque lá na execução, diferente aqui, existem prazos que são distintos. Para pagar, prazo, e o de defesa é próximo. Só que tem uma outra grande diferença, em especial para a execução. Aqui a impugnação é feita nos próprios autos. Grifa isso para mim. O que quer dizer isso? No próprio processo onde está tendo cumprimento de sentença, eu vou protocolar a minha petição de impugnação ao cumprimento de sentença. Tá bom? Então, nos próprios autos que eu vou fazer isso. Detalhe, mas aí você pode me falar, Eduardo, mas se eu estou no cumprimento de sentença, existe um título executivo judicial. Perfeito. E, dando só um exemplo que normalmente vem na nossa cabeça, sentença. A sentença é um título executivo judicial, concorda comigo? Sim ou não? Maravilha. Uma sentença que tem a possibilidade de fazer toda uma caminhada no que diz respeito a uma caminhada onde teve possibilidade de já se defender e mesmo assim não foi acolhida eventuais defesas. Então quer dizer que está aberto aqui para defender de qualquer forma? Nós vamos entender que existe o contraditório em ampla defesa? Sim. Mas no cumprimento de sentença e na própria execução, não é aquele contraditório, aquela ampla defesa que nós estamos habituados, estamos acostumados lá no processo ordinário. Porque aqui já se passaram momentos, já se passaram etapas que foram diminuindo as possibilidades de manifestação. Consegue entender isso? Porque quando eu tenho um título executivo judicial, ou quando eu tenho um título executivo extrajudicial, vocês concordam comigo que o leque de possibilidades para que eu venha a manifestar não é tão elevado, não é tão aberto como, por exemplo, num processo de cobrança. Vou dar exemplo. Estou vendo aqui a Renata com a câmera ligada, vou falar dela hoje também. Renata,
inicia uma ação de cobrança contra a minha pessoa. Vocês concordam comigo que na minha contestação ou reconvenção, eu tenho um leque muito aberto, posso manifestar de várias coisas? Falar que já paguei, falar que não existe, vir com uma tese que não era necessário eu pagar por causa de... Existe um leque muito maior. Quando eu chego aqui já no cumprimento de sentença, esse leque foi diminuindo, diminuindo. E por que isso é importante? Porque lá no parágrafo 1º, traz para a gente as 7 situações que eu vou poder aqui, como executado no cumprimento de sentença, alegar, questionar. Então, lá no parágrafo 1º, fala assim, na impugnação, o executado poderá alegar. E são 7 incisos. Primeiro deles, vamos lá. Falta ou nulidade de citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Vamos lá. Como é que é essa hipótese? Vamos imaginar que exista um processo de conhecimento. E lá no processo, a Maria Fernanda, ela era a ré do processo, e quando a Maria Fernanda estava lá naquele processo, em que ela era ré, participava como ré, a Maria Fernanda foi citada, tentou-se fazer a citação da Maria Fernanda, mas as citações pessoais não conseguiram surtir efeito. Ninguém acha Maria Fernanda. Cadê Maria Fernanda? Ninguém sabe, não encontra, vai no endereço, não é ela, vai no outro, não é ela, meu Deus do céu, sumiu. Nós vimos que existe a possibilidade de, dentro de um processo, quando eu não encontro uma pessoa eventualmente, antes da citação, existe possibilidade de eu continuar a caminhada utilizando outras modalidades de citação. Concordam comigo? E que modalidades poderiam ser? Só a título de exemplo. A citação por edital, uma citação por hora certa, quando o oficial de justiça suspeitar que a pessoa está tentando se escusar de ser citada. Como também pode ser que ela foi citada, ela até foi, só que ela não se manifestou. Tá bom? Por exemplo, me dá um exemplo de uma situação em que a pessoa teria sido citada e não tenha respondido e posteriormente possa vir aqui questionar. Me dá um exemplo. Tentem pensar em um exemplo onde efetivamente uma pessoa foi citada e depois ela não manifestou e ainda vem questionar. Pensem aí. Isso mesmo. Tenho certeza que está na cabeça suas. Vocês estão assim, eu vou falar, mas aí vai ficar parecendo que eu sou metido. Eu sei. Para evitar desgaste, eu vou falar aqui. Eu tenho certeza que está na cabeça suas. Vocês lembram a regra de citação? Qual que é a regra de citação? Qual a modalidade que é regra de citação? Quem foi o professor seu de processo civil 2? Esse professor não falou isso com vocês não, gente? Vocês tomam vergonha. Que eu mesmo que fui professor seu, gente. Nós falamos, a regra é correia, vocês não lembram disso, não? A regra... Gente, meu Deus. Regra de citação é por correio. Vocês lembram disso? Maravilha. Vamos imaginar que chegou um correio lá na casa do Fred, onde era o endereço. Uma pessoa abriu a porta e assinou aquele aviso de recebimento. Vocês lembram disso? Porque tem um aviso de recebimento, não tem? Aí chegou na casa onde Fred morava, vamos imaginar isso, e aí eu tô lá recebendo. Meu Deus, depois de muito tempo o Fred vai ver, tem um processo com o telefone aqui, meu Deus! Aí vamos imaginar, Fred, você tá em Salinas, amigo? Ou ficou um tempo lá, não ficou? Me fala aqui. Eu lembro que você dava um período fora. Bom, é achar o botão que é difícil. Estou aqui no Motite, mas assim, eu continuo trabalhando em Salinas. Vou lá, e meu serviço e volto. Mas hoje eu estou na cidade. Vamos imaginar, Fred, que você está lá em Salinas. Aí você ficou lá 1 ano. Vamos imaginar isso. Você tinha um endereço lá, concorda comigo? Eu estou falando uma casa, sem ser o local onde trabalho no Corpo de Bombeiro. Aí você voltou para Montes Claros, mas... Certo. Você morava na rua número 1, por exemplo.
Aí, na hora que uma pessoa te processou lá em Salinas, qual o endereço que ela colocou, Fred? Ué, o endereço que ela sabia que você morava, Rua A, número 1. Chegou lá na Rua A, número 1, eu tô lá, morando, eu assino um papel, porque o brasileiro é doido, o brasileiro não lê nada, e aí eu vejo a Fred e jogo fora, eu nem sei, não te conheço, concorda comigo? Brasileiro é assim. Fred, depois de um tempão você descobre. Aí você descobre que já está numa fase de cumprimento de sentença, Fred. Você foi réu no processo, você não se defendeu. Aí está um exemplo, pessoal. Um exemplo em que tem ou uma falta ou uma nulidade de citação. É só o Fred, por exemplo, comprovar que na data da citação ele estava em Montes Claros. Vamos imaginar que a citação foi hoje. Aí Fred vira para mim e fala, Eduardo, aquela aula, eu falei com você que eu estava em Montes Claros. Ele pega essa lá no processo, ou então pega um comprovante que ele foi lá no corpo de bombeiro, aqui de Montes Claros, que não estava em Salinas naquele dia. Consegue entender que nessa situação... Eduardo, pode falar. Desse caso aí, por exemplo, ele não teria de informar que ele mudou, não? Poderia, mas você concorda comigo, Juliano, que nem existia... Está no processo de citação ainda, tá certo. Nem existia... A citação é para dar o conhecimento do processo. Eu não sabia que ia ter um processo contra ele. Se fosse intimidação, você está certinho. Tá certo. Agora que eu lembrei que você falou daquele agora. Entendeu? Dentro do processo, se isso acontecesse e ele não falasse nada, aí realmente é o endereço. Só que ele nem sabia que tinha um processo. Concordam comigo que, por mais que tenha teoricamente acontecido uma citação, alguém recebeu, existiria a possibilidade do Fred questionar? Sim ou não? Falar assim, ué, eu não morava no local. A citação tinha que ter sido clara. É por isso que em vários casos, isso eu falo assim, no dia a dia corrente, 95% dos processos que tem citação por correio e quem recebe não é a pessoa, por exemplo, não é Fred que assinou lá, os juízes, até para evitar uma futura declaração de nulidade, ter que voltar tudo de novo, sabe o que os juízes estão fazendo? Mandando citar por oficial de justiça. Por quê? Porque o oficial de justiça, o correio, ele chega lá, ele não vira e fala, ô Fred, vem cá, traça o documento. Ele entrega para quem está lá. Ele vira assim e fala, Federico, a pessoa vai lá e abre a porta. Já o oficial de justiça vai lá, ô Fred, vem cá. Você tá, não tem Fred aqui não. Então tá, certidão, não existe Fred nesse local. Então, até para evitar esse tipo de situação, no futuro de ter uma nulidade, os juízes já têm tido uma cautela de quando o correio, o aviso de recebimento volta sem estar assinado pelo réu, de ter que mandar fazer a citação por correio. Por correio não, por oficial de justiça, para dar essa segurança ainda maior. É tanto que em vários casos, quando eu faço, por exemplo, processos de cobrança, ou monitória, ou execução, e tem réus de fora, mas que assinaram contratos aqui, com foro de eleição em Montes Claros, por exemplo, que eu mexo com uma empresa que eu advogo, que mexo com posto artesiano, por exemplo, várias vezes o juiz, a carta chega, o correio chega, e aí tem que mandar fazer uma carta precatória só para fazer a intimação, a citação da parte, através do correio, que acaba demorando um pouco. Mas é uma cautela para evitar que se use aqui no futuro essa situação, porque se o Fred, nesse processo, conseguir comprovar que ou faltou ou teve uma nulidade na citação, lá na fase de conhecimento, e por isso que ele virou réu, o que vai acontecer, gente? Simples, vai voltar lá no processo de conhecimento. Porque quando a citação, eu falei isso com vocês no quinto período, mas vou repetir agora, ela não é um pressuposto de existência do processo. Vocês lembram disso? Ter a citação não é um pressuposto de existência do processo, mas é um pressuposto de validade do processo.
Então, quer dizer assim, o processo existe não é por causa da citação, mas ter uma citação válida é o que permite aquele processo seguir todo aquele devido processo legal que é previsto no próprio texto da Constituição. Tá bom? Maravilha. Primeira questão, então, que poderia, aqui numa impugnação, cumprimento de sentença, ser alegada, essa falta ou nulidade de citação na fase de conhecimento, se for revel. Pergunta: e se eu não fui revel, me defendi e perdi, eu posso alegar falta ou nulidade de citação? Papel aceita tudo, né? Você pode. Mas o que você vai receber, pessoal, quando você... mas eu fui citado, cheguei no processo, fiz a defesa, perdi a ação, minha defesa não foi acolhida e vou alegar a falha na citação. O que eu vou receber, pessoal, do juiz? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 o quê? Dedos na sua cara. Aqui, ó. Tapa na sua cara. Porque o que é citação? Dar conhecimento da existência do processo. Se você está dentro do processo, você já teve conhecimento? Então, vergonha na cara? Mas minha tese não foi acolhida. Aí o problema é sua tese. Então, para alegar essa daqui, obrigatoriamente tem que ser revel. É porque está se questionando o requisito de validade do processo. Se você entrou, mas a citação não foi válida. Lembra que no CPC fala assim: o comparecimento espontâneo do réu supre eventuais nulidades ou falhas da citação. Então, se por alguma forma, por algum defeito, a citação não foi concluída da forma correta, aí tudo bem. Mas se não, você vem no processo e ainda participa, supriu qualquer tipo de citação, até porque eu falei isso com você semestre passado. Citação é para dar conhecimento. Tranquilo? Maravilha. Podemos ir para o segundo? Sim ou não? Conseguimos entender esse primeiro, né? Show. Outra questão que eu posso alegar: ilegitimidade de parte. Gente, o que é isso? Eu inicio o cumprimento de sentença contra o Leandro. Leandro vira para mim e fala: sangue de Jesus, Eduardo? O que é isso? Que tipo de legião de demônio está no seu corpo? O que é isso? Por quê? Eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, não sou eu, Leandro, que deveria estar nesse processo. É o Leonardo. Você lembra que Leonardo que fez isso? O que é legitimidade? É quando você questiona que ou você não é parte ou o outro não tem direito de ser o exequente. É quando há um questionamento que aquele exequente não pode estar lá figurando como exequente, ou que você, como executado, que está fazendo a impugnação, não deveria estar ali. Tranquilo? Isso é importante? Demais. Por quê? A legitimidade em si, de parte, é uma das condições da ação. Partes legítimas. Se houver ilegitimidade, por óbvio, que não vai poder participar. Nós já tivemos casos no escritório, por exemplo, de uma empresa a qual nós advogamos aqui em Montes Claros, na hora que nós tomamos um susto, recebe um processo envolvendo o Google, envolvendo o Facebook, envolvendo todo mundo, em BH. Eu já falei assim: sangue de Jesus, que quebradeira é essa, meu irmão? Né? Não pode ficar falando muito o nome das empresas, não. Aquela instituição onde você pesquisa coisas na internet, e aquela outra instituição que você sabe onde o povo conversa, né? Tá lá, não vamos citar nomes, porque senão no YouTube eles seguram um pouquinho, viu? Vocês acreditam nisso? Não pode falar o nome, não. Finge que a gente não sabe quem é. Só que, pessoal, na hora que eu vi assim, eu falei: meu irmão, que quebradeira é essa? Me senti metido, né? Estou num processo, na quebradeira. Sabe aquele tipo de gente que não importa onde é a bagunça, o importante é estar na bagunça? Aí todo mundo lá, advogado da empresa, que a gente não pode citar o nome, que pesquisa, qualquer pesquisa você pode fazer nela,
o advogado da outra empresa, que a gente não pode citar o nome também, viu? Que é um trem lá para interação social. E quem estava lá? Eduardo Ferreira. Cheguei lá, tudo bem? Como é que estão? Normal, normal. Tudo bem, tudo bem. Qual que é a nossa tese? Excelência, deixa eu te falar uma coisa. Eu não devia estar aqui. É raro. Como assim, doutor? O nome da empresa que eu advogo é o mesmo do nome da empresa que está no processo. Só que, excelência, não preocuparam com o CNPJ, né? O CNPJ é diferente, excelência. Então, por favor, tem como tirar meu cliente? Falamos isso em audiência. O juiz analisou, olhou, falou, ué, não é que é mesmo? Eles erraram? E eu lá em BH, ó, chique. Por isso que eu não briguei, tranquilo. Cheguei lá, o juiz virou e falou o quê? Acolho. A parte é ilegítima. E aí? Não só tirou meu cliente, como ainda condenou as empresas que estavam lá na quebradeira a me pagar honorários advocatícios comerciais. Porque eles erraram e eu tive que fazer uma defesa, e por conta da defesa, o pessoal teve que me pagar. Gente, terminou em primeira instância, foram para o Tribunal de Justiça, eles recorreram para deixar a empresa. O povo é ignorante, eu estou te falando. Mostrando o seu PJ errado, o povo é ignorante. Falou, não. Fui para o Tribunal de Justiça de Minas, fiz a defesa. Falei, agora parou. O Tribunal de Justiça acolheu minha tese, aumentou os honorários sucumbenciais. Gente, a ignorância tem limite? Sim ou não? Não. O que o povo fez? Um recurso extraordinário para o STF e um recurso especial para o STJ. E eu tive que fazer defesa lá em Brasília, no STJ e no STF, por conta disso. E no final, você sabe o que aconteceu? Nos dois falou o quê? Show de bola. Estava errado. Tem que pagar o advogado a mais. E só foi aumentando. E eu lá assim, ó, agora nós vamos iniciar o cumprimento de sentença. Mas, gente, é muito importante. Porque uma tese de ilegitimidade, quando ela existe, quando você não é parte, se meu cliente fosse condenado, o valor da ação era de um valor gigantesco, porque envolvia informação. Ah, mas aí não era ele. Mas se você não provar isso no processo, gente, você tá no bolo. Tá lá. Mas não vou mentir. Eu fiquei fiquei metido, viu? Cheguei lá, até deu uma ideia, vocês não estão precisando de um advogado, não, o que precisar, viu? Imagina, você fala para o advogado, não, o que precisar, nós estamos na área aí, se derrubar é pênalti. Coisa horrorosa, né? Deus é mais. Mas é para mostrar que tem que olhar e tem que estudar muito bem quem é a parte para não cometer erros, porque legitimidade também pode ser alegada aqui em fase de cumprimento de sentença. Como também pode ser alegada, a terceira alegação, a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. O que é inexequibilidade? A inexequibilidade do título, ela é quando você está questionando os elementos que norteiam aquele título. Como assim? No que diz respeito à inexequibilidade, vamos lembrar aqui rapidamente da questão que envolve os requisitos de um título. Os requisitos de um título como um todo. Pessoal, o título ele tem que ter uma força para ser cobrado. E aí? Quando eu falo de uma busca de questionamento da inexequibilidade, é quando eu estou querendo questionar aqueles elementos que são base para a própria execução ou para o próprio cumprimento de sentença acontecer. É quando eu viro e falo que aquele título, ele não tem aqueles requisitos básicos. Quais são os requisitos? Certeza, liquidez ou exigibilidade. Vocês lembram aqueles 3 requisitos? O que eu já falei para vocês?
três requisitos de um título executivo, independente se ele é judicial ou extrajudicial, eles têm que existir ao mesmo tempo. Vocês lembram disso? Não é assim, e se faltar um? Se faltar um, não pode ser execução. Se faltar um, não pode ser cumprimento de sentença. É simples assim, pessoal. Não tem conversa, não tem bate-papo. Certa vez, um processo de cumprimento de sentença, na hora que eu fui manifestar, a minha manifestação foi exatamente essa. Faltava liquidez na ação. Vocês lembram que tem até uma fase de liquidação de sentença? Sim ou não? E aí, como faltava essa liquidez, nós solicitamos que o juiz analisasse, ele falou que realmente estava faltando um dos requisitos do título, que era a liquidez, e rejeitou o cumprimento de sentença, fazendo voltar para a fase de liquidação. E a inexigibilidade da obrigação é quando você questiona alguma situação que envolve aquela situação de não mais ser possível exigir a situação que envolve aquela obrigação. Ou então, que exista ainda uma condição que não foi cumprida. Ou ainda, questionar que aquele título não é ainda exigível. Como assim? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a Rafaela ganhou uma ação contra a minha pessoa. Eu recorri. E no meu recurso, o tribunal, ele deu efeito suspensivo. Tranquilo? Falou o quê? Enquanto não resolvermos a parada aqui em cima, segura a onda aí embaixo. Mas em palavras técnicas, né? O tribunal fala isso. E aí, pessoal? No que diz respeito a essa situação, imagina que a Rafaela enlouquece e inicia um cumprimento de sentença. O que eu viraria e falaria? Ué, excelência, um minutinho. Eu recorri, o tribunal suspendeu e falou assim, enquanto não tiver a decisão aqui, não existe cumprimento aqui. E ela iniciou o cumprimento de sentença. Eu posso, então, nesse caso, alegar a inexigibilidade da obrigação. Ainda não é o momento. Ainda não está cumprida aquela obrigação, ao ponto de eu ter que realizar, por exemplo, um pagamento, ou alguma forma que tem que se seguir aqui o cumprimento. Não pode. Então, é realmente um dos elementos. Isso aqui é o que eu mais preocupo dentro de um processo de cumprimento de sentença ou execução, quando eu sou exequente, por quê? Para evitar de qualquer jeito que o executado tenha algum mecanismo para questionar. Então, por isso, eu tento me cercar muito, porque esse aqui é um argumento na impugnação cumprimento de sentença que pode gerar muita dor de cabeça. Tá bom? Também, na impugnação cumprimento de sentença, eu posso alegar uma penhora incorreta ou uma avaliação errônea daqueles bens. O Eduardo, mas no cumprimento de sentença eu falo já de penhora, é porque quando eu faço a citação, se não é pago, o oficial de justiça ele já vai e cumpre, já começa a iniciar os atos para fazer a penhora. Vocês lembram disso? Não tem que esperar, não. Não pagou? Já começa a fazer a penhora, porque o objetivo é garantir a execução. Porque o que é penhora? Vocês lembram? É uma forma de garantir o processo de execução. Concorda comigo? Mas vamos imaginar que penhorou de forma errada. Ou vamos imaginar que houve uma avaliação errada. Falou que o meu patrimônio estava avaliado em 1 milhão e, na verdade, o patrimônio é avaliado em 15 milhões. E aí está pegando aqui no meu patrimônio de 15 milhões como se fosse 1. Se tem uma avaliação errônea, se tem uma penhora incorreta, eu aqui no meu cumprimento de sentença, na minha impugnação cumprimento de sentença, perdão, eu posso vir aqui suscitar essas questões. Falar assim, não, excelência, está errado. Não concordo. O valor é esse. Se tiver conflito, vamos fazer uma perícia, vamos conversar, porque isso não é o correto. Como também, se tiver algum tipo de erro na penhora, como é que eu vou notar?
Vocês lembram que a penhora é toda documentada? A gente falou isso nos encontros quando a gente está falando de penhora. A penhora é toda documentada até por isso, ou seja, por um termo, por um auto, falando o que foi penhorado, que dia que foi penhorado, qual que eram as características daquele bem que foi penhorado, como foi penhorado, testemunha se tiver. Vocês lembram que tem que ter tudo isso detalhado? Por quê? Para, eventualmente, se existir algum erro, está tudo documentado e eu ter a possibilidade de vir aqui me manifestar, questionar. Tranquilo? Show de bola. Ainda em relação às defesas que eu posso citar aqui na impugnação cumprimento de sentença, também existe a de excesso de ou cumulação indevida de execuções. Tem mais de uma execução que não deveria estar junto, eu questiono isso, ou mesmo questiono que o valor que está sendo cobrado ali naquele cumprimento de sentença está errado. No que diz respeito a essa situação, eu posso aqui questionar. Várias situações eu já questionei excesso de execução. Só que esse aí, coloca um asterisco rapidinho, porque daqui a pouquinho, quando a gente estiver conversando nos parágrafos, nós vamos fazer uma importante observação que é específica para essa alegação de excesso de execução. Tranquilo? Seguindo aqui ainda, no quais seriam as situações que eu poderia suscitar, questionar através da impugnação cumprimento de sentença, tem aí também a incompetência absoluta ou incompetência relativa do juízo da execução. O que é isso? Eu falar assim, excelência, foi iniciado o cumprimento aqui, mas não é aqui, é na Justiça Federal, foi iniciado na Justiça Estadual, por exemplo. Ou então, excelência, a ação, que seria uma incompetência absoluta, nesse caso. Ou, excelência, foi iniciado um cumprimento de sentença em Montes Claros, só que o correto, de acordo com o CPC, é que deveria ser na minha cidade, na minha comarca. Minha comarca é Belo Horizonte. E aí? É uma incompetência relativa. Essas situações de incompetência, seja absoluta ou relativa, também podem ser questionadas através da impugnação cumprimento de sentença. A questão é que quando existe essa incompetência, a única questão é que o juiz vai mandar para o juízo que é competente. Só vai sair de lá e ir para o local correto. Ainda que o 7º item deixa uma abertura interessante aqui no cumprimento de sentença, nessa impugnação. Fala que eu também posso alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. E o próprio inciso 7º traz exemplos. Pagamento, novação, compensação, transação, ou mesmo, gente, prescrição. Mas isso tudo se for depois de já ter tido a sentença. Então, eu posso alegar essas causas modificativas ou extintivas da obrigação, desde que sejam supervenientes à sentença, desde que sejam posteriores à sentença. Tranquilo? Maravilha, então. Pessoal, isso é interessante porque tem hora que o cumprimento de sentença, depois que termina a sentença, dá os prazos, já começa o cumprimento. Só que existem casos que as pessoas vão deixando passar, vão deixando, e na hora que vai iniciar o cumprimento de sentença, pode ser que já tenha alguma situação modificativa ou extintiva daquela obrigação. Vamos dar um exemplo. Imagina que prescreveu. E aí? Nessas situações, simplesmente, eu vou, como executado, alegar, e o juiz, caso venha acolher, ele vai julgar improcedente aquele cumprimento de sentença. Tranquilo? Pode falar, Wagner. Nesse caso, ele pode ter embargo de terceiro? Se for um terceiro, você está falando embargo de terceiro como forma de defesa? Um minutinho. Isso aí. Você pode repetir? Eu repito. Você me perguntou se eu poderia alegar como embargo de terceiro, Wagner? Um exemplo. Houve uma execução, né, de um pai.
Aí o pai era casado, os filhos é herdeiro, né? E a mãe morreu. Aí como eu posso dizer? Execução em cima do pai, né? Os filhos não Sim. tem nada a ver. Eles podem embargar se os filhos, vamos supor, que é de menor? Se tiver, tipo, uma execução contra alguém e vier algum tipo de questionamento, né? Ó, o embargo de terceiro realmente é algo muito interessante que existe, e eu falo do embargo de terceiro com carinho, sabe por quê, Wagner? Na minha prova da OAB, na segunda etapa, a peça que caiu na minha prova foi os embargos de terceiro. Só para você se situar, os embargos de terceiro, eles estão lá entre o artigo, se não me engano, 674 a 681 do CPC. Anota aí, depois você confirma para mim se é realmente entre esses artigos. 674 a 681, tá bom? E o que é o embargo de terceiro? Não é quando existe uma execução, mas sim quando existe algum ato de constrição patrimonial. Embargo de terceiro é, por exemplo, se eu penhoro um bem que teoricamente seria seu, mas você não é parte no processo. Aí você vem alegar para o Poder Judiciário assim, Poder Judiciário, fizeram uma penhora no meu carro. O que eu tenho a ver com esse processo? Aí você, através do embargo de terceiro, questiona que você é uma pessoa de fora daquele conflito e que, por isso, o seu patrimônio não poderia estar ali tendo algum tipo de restrição, como, por exemplo, a penhora. Entende? É nessa situação. Quando é o executado, ele não pode, porque ele não é o terceiro, ele é parte. Ele poderia aqui se defender com a impugnação ao cumprimento de sentença. O embargo de terceiro, então, ele não é um elemento que é utilizado pelo executado, mas sim por pessoas de fora desse conflito que, por uma eventualidade, tenham alguma restrição no seu patrimônio ocasionada por um processo a qual não participam. Eu já tive um caso, por exemplo, no meu escritório, que nós fizemos um embargo de terceiro quando o nosso cliente havia comprado um veículo de uma pessoa, já tinha feito o pagamento e por um atraso, um esquecimento, não tinha feito aquela comunicação de venda. E aí, num processo, encontraram esse veículo dessa pessoa que tinha vendido para ele. E aí eu levei para o Poder Judiciário a comprovação da compra, que foi um erro administrativo, e que por um erro, e que, como se trata, por mais que tenha esse registro, como é um bem móvel, a propriedade se transfere com a tradição, com a troca, diferente das peculiaridades que se tem muito na questão imobiliária, e que o documento seria uma forma de formalizar, mas que a propriedade havia trocado. No caso, aí o juiz, analisando o meu embargo de terceiro, aceitou liberar aquela restrição daquele veículo. Então, ele seria mais ou menos nesse sentido. Tá bom, Wagner? Para o próprio executado, não. Mas aí, no caso, você está me falando de herdeiros que não tem nada a ver de uma dívida do pai, se aquela dívida não foi uma dívida para ocasionar a garantia da família como um todo, se o regime de comunhão parcial daquele pai com aquela mãe falecida não era o de comunhão universal de bens, porque isso também tem que ser analisado, aí eu poderia eventualmente pensar no embargo de terceiro para tentar resguardar a parte daqueles herdeiros que não tem nada a ver. Tá bom? Conseguiu entender, Vá? Consegui, sabe? Maravilha. Então, você confirma para mim, que eu fiquei meio curioso, se realmente é lá no 674 do CPC, combinado? Maravilha. Eu acho que é isso, então é 1.000 e pouco, eu não lembro. Ou eu acerto, ou eu erro também por muito, viu? Depois você confirma. Pessoal, em relação aqui à nossa jornada, até agora eu quero saber, tudo certinho? Show de bola? Entendendo? Maravilha. Vamos seguindo então. Fernanda falou que sim aqui também. Nos vídeos eu vi a Renata, vi a Maria Tereza aqui hoje, tranquila. Naquela sexta-feira você se recuperou bem, Maria? Estava sentindo dor de cabeça, show de bola. Você viu que no final de semana o Galão te homenageando para melhorar todo mundo, fez aquela obra de arte.
Não vou ficar falando muito de time aqui, não, porque é muita emoção. Aí a gente melhora, né? Na hora, a gente estava passando, o quê? Cortei, já fui para a vida. No que diz respeito à nossa jornada, tem outras situações que também podem ser alegadas aqui pelo executado. Sabe o que, pessoal? Vamos pensar. E se o juiz, ele for amigo da Maria Tereza? Maria Tereza está me processando. O juiz é amigo dela, eu falo, safado. Ou então, ele é casado com a Renata. Eu falo, casado com a Renata. Ou então, a juíza, ela é irmã do Rodrigo. Eu falo, irmã do Rodrigo, hein? Mas, Eduardo, lá no parágrafo primeiro não fala dessas questões. É para você ficar calmo. Porque lá no parágrafo segundo, você viu que a gente fez toda essa introdução quase que dramática para falar do parágrafo segundo? E lá fala o que para a gente? Fala que as alegações de impedimento ou suspeição observarão o disposto nos artigos 146 a 148. Gente, 146 e 148 é a questão que envolve o procedimento de impedimento e suspeição. Então, essas questões de impedimento e suspeição só está deixando claro que vai seguir aquela regra que a gente já tratou quando a gente abordou isso no 5º período. Nós falamos isso no 5º período, é porque eu falei com o 5º período esse semestre, eu ainda continuo dando aula de processo civil 2, e impedimento e suspeição, vocês lembram de todas aquelas peculiaridades, é porque afeta de alguma forma aquela imparcialidade que é necessária do Poder Judiciário, aqui também pode ser alegada. Ué, gente, lógico que pode. Pode ser que no cumprimento de sentença eu descobri que o juiz tem alguma das questões que ocasionou impedimento à suspeição dele. E aí, eu vou seguir os parâmetros que estão lá estabelecidos entre o artigo 146 e 148, tá bom? Também, em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, o parágrafo 3º fala que aplica essa impugnação disposto lá no artigo 229 do CPC. Pessoal, o 229, se vocês se recordarem lá do semestre passado, é um artigo que fala de prazo em dobro para quando tiver litisconsórcio de réu com advogados de escritórios de advocacia diferentes. Que os prazos seriam em dobro. Mas só para relembrar também, lá no parágrafo 2º do 229, fala o quê? Não se aplica esses prazos em dobro no caso de processos eletrônicos. Hoje, a grande maioria dos processos é eletrônico. Então, é mais difícil se utilizar. Mas, nos cumprimentos de sentença que forem na modalidade física, existindo mais de um réu com advogados de escritório de advocacia diferentes, os prazos vão ser contados em dobro. Em processos eletrônicos, não. Tá bom? Porque o próprio parágrafo 2º lá do artigo 229 do CPC já faz essa previsão. Wagner falou, embargo de terceiro, 674 a 681. Eu acertei, estava lembrando então, né, Wagner? Cabeça está cansada, mas está lembrando de algumas coisas. Sangue de Jesus tem poder, né? Deus é mais. Obrigado, viu, Wagner? E sua pergunta foi muito importante, porque o embargo de terceiro é algo que realmente gera muita dúvida, viu? No que diz respeito ao nosso caminhada à impugnação ao cumprimento de sentença, lá no parágrafo 4º fala para a gente da importante observação em relação àquele asterisco que eu pedi para colocar no excesso de execução. Vocês lembram disso? O que o parágrafo 4º fala para a gente? Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Meus amigos, o que quer dizer isso? Se na sua impugnação com cumprimento de sentença você alegar que está existindo excesso de execução, você tem a obrigação de falar, então, para o juiz qual que é o valor devido. Tranquilo? Isso é uma obrigação processual. Então, coloca também o asterisco nele. Por quê? Porque ele é uma obrigação quando você vai tentar alegar aquela questão do inciso 5º do parágrafo 1º aqui do artigo 525. Questionou excesso de execução, tem que provar também qual que seria esse valor. Tá bom? É tanto que, para complementar, o parágrafo 5º fala para a gente que, nessa situação do parágrafo 4º, se não for apontado o valor correto, ou se não for apresentado demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou se houver outro. A impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Então, se você faz a alegação de excesso de execução e não vem mostrar para o juiz qual é o valor, ou não junto demonstra, você coloca lá 100 mil, mas não faz a tabela. Aquela tabelinha, vocês lembram que a gente aprendeu? De como atualizar? Se você não fazer isso para o juiz, como é que ele vai saber, gente? E aí? Ele nem vai analisar. Então, por isso que é tão importante o inciso 5º do parágrafo 1º se comunica com o parágrafo 4º e com o parágrafo 5º. Combinado? Asterisco, então, em nome de Jesus em todos esses. Vamos lá, então. Seguindo a nossa jornada, o parágrafo 6º fala para a gente que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação. Expropriação, que é aquela questão de adjudicação, penhora, entre outros. Podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. No que diz respeito a esse efeito suspensivo, que eventualmente pode se dar, que é, mesmo com a impugnação ou cumprimento de sentença, os atos de expropriação continuam. E aí, sobre esse efeito suspensivo que pode se dar aqui com impugnação, o parágrafo 7º fala que a concessão do efeito suspensivo que se refere ao parágrafo 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Então, presta atenção. Iniciar a impugnação ou cumprimento de sentença não libera, não proíbe que o cumprimento de sentença continue no sentido de atos de expropriação, de tentar alienar seu patrimônio, de tentar adjudicar, entre outras situações. Só que você, se garante o juízo, pode sim pedir que se realize a tentativa de conseguir alienar aquele patrimônio, consiga se garantir o juízo para evitar a alienação, a adjudicação. Você fala assim, excelência, fiz a impugnação, o juízo está garantido, então só espera nos atos de expropriação. É isso que está no parágrafo 6º. E no 7º fala assim, tudo bem, os de expropriação nós podemos esperar, se for concedido. Mas penhorar bens e avaliar bens, não. Tranquilo? Porque tem que seguir para agilizar. Combinado? Maravilha. O parágrafo 8º fala para a gente que quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Se a suspensão for só em uma parte e a outra não, o restante segue, só fica resguardado aquilo que está suspenso.
O objetivo aqui é cumprir, é conseguir efetivar o direito que foi garantido aqui nessa decisão, e por isso deve seguir o quanto antes. A suspensão acaba sendo uma exceção nesse procedimento aqui de cumprimento de sentença. Também lá no parágrafo 9º, nos é informado que o efeito suspensivo à impugnação, deduzida por um dos executados, não suspenderá a execução contra os que não impugnarem, quando o respectivo fundamento dizer respeito exclusivamente ao impugnante. Então, se eu tenho mais de um réu, mais de um executado, somente um pede a suspensão, faz a impugnação e pede a suspensão. Os outros não pediram. E aquela questão que foi alegada é só relacionada ao executado, os outros que não falaram nada, vai seguir o cumprimento de sentença contra eles. Tranquilo? É o que está no parágrafo 9º. No 10º, que também está aí na telinha para vocês, nos é informado que, ainda que for atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrado pelo juiz. O que quer dizer isso? Vamos lá. Vamos imaginar que eu penhorei o carro do Juliano, e aí ele fez a impugnação, questionando, e pediu para suspender. Aí o juiz virou e falou assim, tudo bem, vou suspender, então, os atos de expropriação. De acordo com o parágrafo 10º, eu, como exequente, posso virar para o juiz e falar assim, excelência, um minuto. Juliano está questionando que não vai aceitar. A dívida nossa é 30 mil. Excelência, vamos fazer assim? Vende o carro do Juliano, vamos fazer o ato de expropriação, eu, como exequente, vou depositar em juízo 30 mil reais. Eu quero é que venda, mas eu já estou garantindo que se der qualquer erro, o dinheiro vai voltar para o Juliano. Pode acontecer isso? Pode. Está no parágrafo 10º. É isso que está aí, pessoal. Isso é importante, por quê? Porque isso possibilita que se realize a expropriação, porque pode ser que aquele bem venha a se perder, pode ser que aquela oportunidade de fazer a venda do bem passe. Então, o exequente, se conseguir prestar um calção, uma segurança aqui para o juízo, pode pedir o prosseguimento da execução, mesmo que tenha efeito suspensivo. E isso vai ser aceito só quando tiver um calção que dê a segurança de, eventualmente, se der alguma coisa errada, o executado não tenha nenhum tipo de prejuízo, pelo menos não no que diz respeito à questão financeira, que seria devolvida a ele aquele patrimônio. Tá bom? Show de bola. Parágrafo 11º fala para a gente que as questões relativas a fatos supervenientes ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aqueles que são relativos à validade, adequação da penhora, avaliação e os atos executivos subsequentes, podem ser arguidos por simples petição, tendo executado, em qualquer caso, um prazo de 15 dias para formular nova arguição, contado da comprovação de ciência ou do fato de intimação do ato. O que quer dizer isso? Eu vou buscar aqui, verdadeiramente, correr atrás da situação que envolve o cumprimento de sentença, está seguindo, passou, aí deu um problema lá na frente, depois eu já ter tido a oportunidade de fazer a impugnação, cumprimento de sentença. O parágrafo 11, deixa claro que eventuais situações que podem gerar conflito, ou erros, ou questionamentos dentro do cumprimento de sentença, depois do prazo de impugnação, podem ser alegados pelo executado a qualquer momento, no que diz respeito a questões, por óbvio, que vão envolver situações que serão fundamentadas e que o executado vai requerer, por exemplo, falhas em penhoras futuras, avaliações, tudo isso pode ser questionado posteriormente no prazo de 15 dias, tá bom? Agora, eu quero fazer uma observação, e quero que vocês voltem lá no parágrafo 1º, rapidinho, e coloquem uma setinha, puxe uma setinha, e escrevam assim, lá no inciso 3º. Atenção com o parágrafo 12. Vai lá e puxa uma setinha no inciso 3º. Aquele que fala que um dos fundamentos da impugnação pode ser a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Coloca para ter cuidado com o parágrafo 12. Parágrafo 12 está aí na tela para vocês. E o que ele fala?
para efeito do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º, por isso a setinha, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em um título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo, tido pelo STF como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Então, está falando que se seu título judicial, a sentença, aquela decisão tivesse sido pautada em algo que é inconstitucional, o parágrafo 12 está deixando claro que é uma das situações que configurará também a inexigibilidade, que lá está como um dos fundamentos que eu posso alegar na impugnação ao cumprimento de sentença. É uma observação, uma peculiaridade, mas que deve ser anotada. Por isso, também, deve ser anotado o parágrafo 13, que fala para a gente que, no caso desse parágrafo 12, os efeitos da decisão do STF poderão ser modulados no tempo, se tiver uma atenção à questão que envolve a segurança jurídica. Eu dou aula de processo constitucional também, isso acontece muito. Existe possibilidade de as decisões de ADI, ADC, ADO, ADPF, ter os efeitos, o que se chama a doutrina, modulação dos efeitos temporais. Mas para isso acontecer, normalmente, tem que ter a votação de 2/3 do STF. No mínimo, 8 ministros do STF têm que concordar em aplicar a decisão daquele controle concentrado em outro momento futuro. É possível, mas não é tão fácil, tá bom? Sobre ainda essa questão do parágrafo 12, o parágrafo 14 fala para a gente que a decisão do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Por quê? Porque depois que se transita em julgado uma decisão, o que eu tenho? Uma coisa julgada. E a própria Constituição garante o ato jurídico perfeito, a coisa julgada também. Tranquilo? Por quê? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada têm que ser garantidos pelo ordenamento jurídico, sob pena da gente ter uma sensação verdadeira de insegurança. Então, por isso, deixou claro que essa decisão do STF de inconstitucionalidade, que poderia gerar a inexigibilidade, e que poderia gerar a inexigibilidade aqui do seu título executivo judicial, ela tem que acontecer antes de transitar em julgado aquela decisão que vai ser o título executivo judicial que será cobrado contra você. Tá bom? Para fechar, o artigo 525, e falando também do parágrafo 12, o parágrafo 15 fala para a gente que se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado, caberá uma ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Eduardo, o que é uma ação rescisória? A ação rescisória é quando se tem a tentativa de alterar uma decisão que transitou em julgado. Você acha a ação rescisória? No nosso Código de Processo Civil existe isso. Não é tão fácil se conseguir utilizar? Claro que não. Mas existe sim a possibilidade de se usar a ação rescisória, tá bom? Eduardo, mas como é que seria essa caminhada, essa situação que envolve a ação rescisória? A ação rescisória, existe esse eventual erro de alguma situação que, nesse caso da inconstitucionalidade aí, e lá no artigo 966, 967 e seguintes, se dá a possibilidade de se iniciar uma ação rescisória para tentar questionar, reverter uma decisão que já transitou em julgado. Não é fácil, mas aí é uma das situações que a lei está expressamente permitindo que se busque ação rescisória, tá bom? E no que diz respeito à ação rescisória, é um mecanismo para evitar que eventuais erros graves possam acontecer, tá bom? E no que diz respeito à questão que envolve ela especificamente, a ação rescisória, ela tem um prazo para ser utilizado.
o prazo só começa a contar, em regra, a partir dessa decisão aí do STF, como o parágrafo 5º está falando, tá bom? Parágrafo 5º não, perdão. Parágrafo 15 está falando. No que diz respeito aqui a essa situação, só para deixar claro, é utilizada a ação rescisória no Brasil? Sim. Só que não é fácil porque a segurança que tenta se ter é grande a coisa julgada. Então, realmente, é só em situações excepcionais que pode se ver aqui para questionar esse eventual erro na questão que gerou aquela decisão. Tá bom? Pessoal, falando ainda dessa situação do executado aqui, a impugnação do cumprimento já está aí. Só que tem um outro ponto que eu quero só para fechar o nosso encontro falar. O artigo 526. Somente porque ele fala que é permitido, é lícito ao réu utilizar do processo antes mesmo de ter o cumprimento de sentença, vir aqui e efetuar o pagamento. Tá bom? Então, existe a possibilidade de, antes mesmo de ter o cumprimento de sentença, o executado vir aqui e cumprir com a sua obrigação. Sim, tinha um exequente para ver se ele tem algum questionamento, se não tiver, acabou. Se tiver, aquilo que foi pago, que foi já efetivamente pago, já é destinado ao exequente, e a execução, o cumprimento de sentença só vai seguir em relação ao final. Deixar claro também que o artigo 527 fala que também se aplica essas questões para o cumprimento provisório de sentença. Só para deixar claro que lá no cumprimento provisório de sentença, que nós já abordamos, também existe a possibilidade de se fazer a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, usando esses termos aqui estabelecidos. Tranquilo? Maravilha, então. Quero saber sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Ficou claro? Conseguiu me entender, pessoal? Sim ou não? No trabalho seu, vocês já tinham dado uma olhada, eu tenho certeza, nesse terceiro trabalho de síntese, mas tinha essas peculiaridades, esses detalhes que eram necessários se falar, tá bom? Saber da defesa do executado é muito importante, porque você vai também atuar em várias situações, garantindo e lutando pelo direito do executado. Então, é muito importante você ter esse conhecimento. Combinado? Maravilha, então. Pessoal, estou vendo aqui a Fernanda Wagner, também falando que sim, a Renata deu joinha, maravilha. Vamos fazer assim, deixa eu só encerrar e volto para falar com vocês. Fred também deu ok. Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu o encontro. Um grande abraço, até a próxima.